estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas menores. Hoje chegou a vez do profeta Ageu. Então hoje nós estaremos estudando o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele é um profeta diferenciado, porque ele é um profeta que vai inaugurar o pós-exílio, tá? Porque todos os profetas que nós estudamos até agora foram profetas que profetizaram antes do exílio, tá? Antes da Babilônia invadir Judá no ano 606, tá? Então todos os profetas, até Sofonias, que nós estudamos semana passada, eles foram profetas que profetizaram antes da invasão babilônica. Hoje nós vamos estudar o profeta Ageu. E Ageu, ele vai inaugurar uma nova era para o povo da aliança, para o povo judeu. Porque Ageu, ele vai ser o primeiro profeta a profetizar após o retorno do cativo. Após os 70 anos que eles ficaram na Babilônia, agora eles estão retornando para a pátria. Eles estão retornando para Jerusalém. E nesse retorno, Deus vai levantar 3 profetas. E o primeiro profeta que Deus levanta é Ageu. E depois nós estaremos estudando Zacarias e Malaquias. Tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Ageu. Queridos, eu queria continuar pedindo para que vocês continuassem clicando no gostei, clicassem também nos adicionando na lista dos favoritos e inscrevendo-se em nosso canal. Porque fazendo isso você ajudará eu a promover mais e mais o meu vídeo, tá? Então não esqueça de clicar no gostei, de adicionar-me na lista dos favoritos e clicar lá em cima, se inscrever-se no meu canal, tá? Fazendo isso, você estará me ajudando a promover a palavra de Deus através dos meus vídeos. O tema da nossa aula hoje, tá, é Ageu, o compromisso do povo da aliança. Então Ageu, como eu já tinha adiantado, ele vai inaugurar um período diferenciado. Porque agora Ageu, ele não vai mais profetizar como os outros profetas vinham profetizando acerca, por exemplo, de idolatria. Uma coisa, todo professor, todo teólogo sabe, ou deveria saber: o cativeiro conseguiu fazer uma façanha, eliminar de uma vez por todas a idolatria no povo de Deus. O cativeiro babilônico, os 70 anos que eles ficaram lá cativos, Deus conseguiu eliminar na vida do povo da aliança a idolatria. Então a idolatria foi extirpada do povo da aliança, tá? Então Ageu, ele vai inaugurar o quê? Ele vai inaugurar uma profecia pós-exílica. Ele vai começar a profetizar agora para aqueles que estavam retornando da Babilônia. E o profeta Ageu, ele é um profeta muito interessante, porque o nome do profeta Ageu, ele é um nome muito sugestivo. Como nós já vimos em aulas anteriores, os profetas, basicamente os menores, ele traz algo muito ímpar no seu nome. O seu nome está relacionado com a sua mensagem, com o seu oráculo. E Ageu, ele não é diferente. Porque o que significa Ageu em hebraico? Ageu significa minha festa, ou festividade. Ou alguns exegetas vão falar que significa meu aniversário. Porque Ageu em hebraico é Hagai, porque vem de uma palavra Hag. Hag em hebraico é festa. E Hagai pode significar minha festa ou meu aniversário. Alguns exegetas
vão falar que possivelmente ele nasceu num dia de festa em Israel. Porque naquela época tinha 67 dias, eram dias de festa. Olha que interessante, 67 dias eram dias de festas. Então acredita-se que Ageu ele nasce em um desses dias de festa. Então seu pai, para homenagear, para relembrar esse dia, ele coloca o nome do seu filho de Hagai, né? Ou seja, minha festa, meu aniversário. Então Ageu ele vai trabalhar a ideia de festividade, ele vai trabalhar a ideia de alegria, ou seja, ele vai mostrar para o povo da aliança que tinha ficado cativo no Egito, que tinha ficado cativo na Babilônia. Porque para nós entendermos o nome dele, nós temos que entender um pouquinho do contexto histórico do profeta Ageu. O profeta Ageu, ele vai profetizar para aquelas pessoas que estão voltando do cativeiro. Tá? Então, em que ano o povo começa a voltar da Babilônia? No ano 537. No ano 537, há um edito. Nesse momento, nós já vimos que a Síria reinou no mundo, a Babilônia tinha reinado. Na época de Ageu, quem que estava reinando no cenário internacional? Era o reino persa. E o reino persa, nesse momento, tinha um rei por nome de Ciro. E Ciro baixa um decreto permitindo que o povo que estava cativo na Babilônia voltasse para a sua terra natal e que reconstruísse a sua vida lá na Palestina, lá em Jerusalém. E a Bíblia vai narrar, e é muito interessante você dar uma olhadinha também no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. Porque do capítulo 1 ao capítulo 6 está inserido a vida e o período do profeta Ageu. Nesses 6 capítulos vai narrar com detalhes como que se deu a saída do povo, quantas pessoas voltaram, quem foi o líder que deu a iniciativa ou que tomou a iniciativa de sair e liderou essa primeira leva. Então, no livro de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6, você tem essa visão panorâmica mais abrangente, tá? Mas tudo inicia-se no ano 537. No ano 537, o povo começa a voltar para Jerusalém. Quem que volta na primeira leva? Volta um homem chamado Zorobabel. Zorobabel, a Bíblia diz que ele era príncipe, tá, do povo de Israel. Ele estava lá na Babilônia, mas ele era príncipe. Possivelmente ele vem para Israel, ele vem para o reino do sul, ele vem para Judá, mas ele vem como um governante, ele vem como um homem da política. E Josué, tá, a Bíblia diz que ele vem como sumo sacerdote. Ou seja, então Deus estava providenciando um homem da lei, um homem político, mas estava providenciando também um homem que ia cuidar da parte espiritual do povo. Então, sobre o cuidado, sobre a liderança de Zorobabel, a Bíblia diz que 50.000 judeus saem lá da Babilônia e voltam para Jerusalém. Acredita-se que Ageu tenha nascido na Babilônia. E lá na Babilônia, ele aprendeu a palavra de Deus aos pés do profeta Ezequiel. Porque lá na Babilônia, quem é que profetiza na Babilônia? Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel estava junto ao rio Quebar, na Babilônia. E Deus chama o profeta Ezequiel. E o que Ezequiel faz? Começa a profetizar, começa a animar o povo que estava vivendo cativo. E ele cria-se então que é uma escola. Ele começa a ensinar dentro das sinagogas, porque acredita-se que foi na Babilônia que se criaram as sinagogas. Por quê?
Porque no ano 606, quando a Babilônia invade, tá, pela primeira vez o Reino Sul, como nós já vimos em aulas anteriores, no ano 587 acontece o que? A destruição do templo. Então a destruição do templo, aquele templo construído por Salomão, tá, no século, aproximadamente no século X, tá, o que acontece? A Babilônia destrói o templo que Salomão tinha construído, tá? A Babilônia destrói no ano 587. 586 acontece o quê? A destruição do templo. Tá? O povo ficou sem templo por 66 anos, 67 anos aproximadamente. Então eles ficou por cerca de 6 séculos, de 6 décadas sem templo. Por cerca de 60 a 70 anos, eles ficaram sem templo, ficaram sem um lugar para adorar, sem um lugar para levar sacrifícios. Então o que se criou na Babilônia? As sinagogas, que em hebraico são as Querilás. Então a Querilá foi criada na Babilônia. Tá? Então acredita-se que Ageu tenha nascido na Babilônia e ele tenha aprendido as Sagradas Escrituras aos pés do mestre ou do profeta Ezequiel. O tema de Ageu, ele é um tema muito interessante, porque o tema de Ageu é a reconstrução do templo de Adonai. Tudo para Ageu vai girar em torno do templo. O templo para Ageu é o ponto central da sua profecia. Tudo gira em torno do templo. Então, nós podemos dividir o livro de Ageu, que é um livro curto. Ageu tem apenas 2 capítulos e apenas 38 versículos. Tá? Existe 2 capítulos e Ageu escreveu apenas 38 versículos. Mas para a cultura judaica, Ageu ele era um homem muito ilustre. Acredita-se que do Salmo 128 ao Salmo 145 atribui-se a Ageu e ao seu contemporâneo e amigo profeta Zacarias. Então, para a cultura judaica, ele não foi simplesmente um profeta, ele foi um poeta. E ele construiu, e ele compôs hinos, ele compôs melodia para que após o templo ser reconstruído, que voltasse a ser cantado dentro do templo. Então acredita-se que Ageu e Zacarias compôs o Salmo 128 ao Salmo 145. Então divide-se o livro de Ageu da seguinte forma. Eu vou pegar uma divisão aqui de um pastor batista, tá? Que é uma das melhores definições que eu encontro para a divisão do livro do profeta Ageu. Tá? Isaltino Gomes, que é um teólogo, um grande exegeta, ele também menciona essa mesma divisão. Tá? A divisão é o seguinte, queridos. O capítulo 1, do versículo 1 a 15... fala sobre a prosperidade de Israel em relação com o templo. Do capítulo 2, do verso 1 a 9, é a paz de Israel relacionada ao templo. Do versículo 10 ao 19, a pureza de Israel relacionada com o templo. E o poder de Israel relacionado com o templo, que é a quarta divisão, que vai do versículo 20 ao versículo 23 do segundo capítulo. Então observa que tudo gira em torno do templo. O templo é a parte principal para o profeta Ageu. Mas o que estava acontecendo naquela época? Ageu, ele é um profeta assim que nós não conhecemos com exatidão mais sobre a sua vida. A palavra Ageu só aparece no seu livro e aparece 9 vezes. E depois só vai aparecer o nome Ageu, Hagai, em hebraico, no livro de Esdras, apenas 2 vezes. E não se ouve mais falar em outro nome falado Ageu. Então Ageu, ele só aparece no seu próprio livro 9 vezes e no livro de Esdras. Por que no livro de Esdras?
Porque do capítulo 1 ao capítulo 6 é o seu momento, é a sua vida, é a sua época. E Esdras então faz menção do que? Desse profeta que viveu nesse período. Mas fora desse contexto não existe a expressão Hagai, não existe a expressão Ageu. Tá? Então Ageu, ele é um profeta que alguns teólogos vão chamar ele é o profeta do templo. Tá? Qual era o foco de Ageu? O templo. Tá? Mas por que o templo? Como nós já tínhamos dito, Ageu é o primeiro profeta que vem profetizar após o exílio babilônico. Então, quando eles voltam para Jerusalém, não tinha templo. O templo não existia. Tá? Quando é que eles voltam? No ano 537. Quem é que volta? Zorobabel e Josué, com 50 mil judeus. E quando eles voltam, a primeira coisa que eles fazem é eles iniciam-se o quê? A reconstrução do templo. Mas teve um problema nessa reconstrução. Houve um problema entre os samaritanos. Vocês se lembram quem são os samaritanos? Os samaritanos é aquela junção, é aquela mistura que aconteceu no ano 722, quando a Síria invade o Reino do Norte e ele leva para Israel, ao Reino Norte, outras culturas. E essa mistura de cultura nasceu quem? Os samaritanos. E os samaritanos e os judeus na parte sul não se comunicavam. Tá? E com a volta do povo de Israel, do povo judeu, à terra de Jerusalém, os samaritanos queriam juntar-se com o povo, queriam misturar-se novamente com o povo de Israel, com o povo de Judá. E eles começaram a reconstruir. E o que o samaritano fez? Os samaritanos inventam uma mentira. Tá? Inventam uma mentira para o rei, e o rei então da Pérsia, ele diz para acabar com a construção. Ele dá um edito para que não reconstrua mais a obra, que parasse com aquela obra, porque eles inventaram uma mentira muito caluniosa, que eles iriam reconstruir aquele templo e que eles iriam fazer várias coisas. Uma das coisas era criar uma rebelião, tá? E a ideia do povo de Israel não era rebeliar-se contra o Império Persa. Uma porque o reino de Israel nem existia, estava fraquíssimo ainda. Mas por precaução, o que o rei faz? Manda embargar a obra. E a obra fica parada por cerca de 14 ou 15 anos. Um comentarista vai falar 14, outros vão falar 15 anos. Mas por volta de 14 a 15 anos, para-se a obra. Aí entra quem? O profeta Ageu. O profeta Ageu, ele entra no ano 520. Tá? No ano 520 ele começa a sua profecia. Quando é que Ageu profetiza exatamente? O profeta Ageu, ele é o profeta que traz mais detalhe e com exatidão a sua profecia. Tá? Ageu, ele detalha especificamente quando é que ele começa a profetizar. Ageu, ele profetiza apenas 4 meses, queridos. Quando é que vem a primeira revelação para Ageu? Dia 1º de setembro. Tá? Ele diz isso com muita propriedade no seu livro. Tá? Ele começa dizendo, no capítulo 1, versículo 1, no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no dia 1º do mês. Esse mês em hebraico aqui corresponde ao nosso setembro. Então, dia 1º de setembro veio a palavra para ele. A segunda palavra foi no mês de outubro. E a terceira vez que Deus se comunica com ele foi no mês de dezembro, no dia 24. Então Deus começa a entregar uma profecia para ele dia 1º de setembro, e a última profecia foi dia 24 de dezembro. Foi nesse período, dia 1º de setembro a dia 24 de dezembro, que Ageu profetiza. A sua profecia foi curta, mas foi eficiente. Em 4 meses, ele alcançou o seu objetivo. Os teólogos dizem que ele é o profeta do sucesso. E algo interessante, que após o retorno, quando o povo já estava instalado
por cerca de 15 anos lá em Jerusalém. A primeira vez que Deus se comunica com o povo depois do cativeiro foi com o profeta Ageu. E olha o que Deus fala a primeira vez após o cativeiro. Isso é muito interessante. O versículo 2. Outro detalhe, queridos, antes de nós entrarmos na profecia. Ageu profetiza para quem? Não profetiza simplesmente ao povo. A Bíblia diz que ele profetiza para Zorobabel e para Josué. Então a profecia foi para Zorobabel. Por quê? Zorobabel era o governante. E Deus dirige a profecia para Zorobabel. E aí Zorobabel transmite para o povo, encoraja o povo a voltar a reconstruir o templo. E qual foi a primeira mensagem de Ageu? A primeira mensagem de Ageu foi no versículo 2. Assim fala Adonai, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. A primeira vez que Deus se comunica com o povo após o exílio foi para se queixar do povo. Por quê? O que o povo alegava? O povo aqui já tinha 16 anos, 15 ou 16 anos, que não reconstruiu o templo. E o povo estava alegando o quê? Que não era tempo de construir o templo. O povo estava acreditando que o templo não era ainda a hora de se criar, de se reconstruir o templo novamente. E Deus se queixa disso. Deus estava parafraseando, Deus estava querendo dizer para o povo: é tempo de templo. Para vocês não é tempo, mas para mim já passou o tempo. Já houve-se o tempo. O tempo está escasso. Esse templo já era para ser reconstruído. E vocês não estão dando importância para o templo. E aí no versículo 3, o profeta Ageu novamente recebe a mensagem de Deus. E ele então começa a dizer novamente uma queixa. E ele diz para o povo: vocês não têm tempo para construir o meu templo, mas para construir as suas casas vocês têm tempo. Aí o profeta Ageu vai trabalhar a ideia do que? O tempo que o povo reservava para Deus, em conexão com um tempo que o povo tirava para as suas próprias coisas. Ageu então vai fazer uma comparação. Vocês não têm tempo para mim, mas vocês têm tempo para vocês mesmos. Ageu não está aqui combatendo que as pessoas não devem ter tempo para si. Ageu está combatendo aqui a prioridade. O que é prioridade para o povo de Deus? Naquela época era a construção do templo ou as suas próprias casas, os seus próprios trabalhos, as suas próprias coisas, os seus próprios interesses. Era isso que Ageu está colocando em pauta aqui. E Ageu depois vai falar também sobre a crise econômica, que no versículo 5, 6, 7 até o versículo 11, Ageu vai falar de uma crise econômica. Ageu vai falar: vocês estão trabalhando demais, estão plantando muito, mas não estão colhendo. Vocês plantam, mas não colhem. Vocês ganham dinheiro, mas esse dinheiro é colocado num saco, é como se o saco fosse furado. Você coloca e sai. Ou seja, não rende o que vocês produzem. Vocês plantam, não colhem. E o que planta acaba secando. A terra não é produtiva. Vocês estão vivendo uma crise econômica no país faz 16 anos. Será que essa crise que vocês estão vivendo economicamente não tem uma relação com o templo? Será que por vocês estar negligenciando o tempo do templo, Deus não está pesando a mão sobre vocês? Então Ageu vai começar a trabalhar essa ideia. Ageu trabalha essa ideia: olha, vocês dizem que não tem tempo, mas olha o que está acontecendo na vida de vocês.
Olha como que está a comunidade judaica. Ela sofre, ela planta, mas não colhe. E o que colhe não é suficiente para manter-se a própria família. Olha a sua roupa, não existe vestes adequada. Ageu está querendo dizer o seguinte: na época do frio, vocês não têm roupa adequada. Era isso que Ageu estava querendo trabalhar. Por quê? A crise econômica. Como eles iriam construir, confeccionar roupa, se não tinha lã? Se aquilo que eles produziam também para criar-se e para confeccionar-se roupa não era produzido pela terra. Se a terra produzia, se ela não produzia, eles não tinham alimento, não tinham também roupa. Consequentemente, os animais estavam morrendo. Não tinham animais suficientes para eles tirar, por exemplo, a lã da ovelha. Então estava vivendo uma crise econômica, uma crise existencial, uma crise política. E Ageu vai dizer: olha, cuidado, essa inversão de valores, essa inversão de tempo, que vocês priorizem mais, vocês estão priorizando mais o seu tempo e não estão priorizando o tempo de Deus. Isso que está acontecendo com a nação hoje, essa crise econômica, essa escassez de alimento, de roupa, de tudo que está acontecendo, é porque vocês não estão priorizando o tempo. Tá? O Dr. Milton Schwantes, ele resume em uma oração o capítulo 1, do verso 1 a 15, na seguinte frase: o Dr. Milton Schwantes vai dizer que Deus estava querendo dizer para eles: é tempo de tempo. Mas uma coisa que nos intriga era por que Deus estava tão preocupado que eles reconstruíssem o templo novamente. Por que Deus estava com essa preocupação? Porque nós observamos na Bíblia o que diz Paulo. Paulo diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, por que Deus queria que o templo fosse reconstruído? Aí os teólogos vão dizer o seguinte: que Deus não queria o templo para si. Porque essa ideia, queridos, que Deus habita em um templo, ela é uma ideia pagã. Ela é uma ideia de mitologia. Ela é uma ideia muito arcaica. É uma ideia de limitar uma divindade. E Deus não se limita. Deus nunca quis morar em templo algum. Eu ouço pregadores falando que Deus pediu para que Moisés construísse o tabernáculo, porque a intenção de Deus era morar no tabernáculo. Não! O texto no livro de Êxodo não fala isso. Moisés nunca escreveu isso. Nós lemos no livro de Moshe que Deus queria que o templo fosse, que o tabernáculo fosse construído, não para morar no tabernáculo, mas para morar no meio do seu povo. O tabernáculo seria simplesmente algo visual para o povo. Seria um local onde Deus iria se manifestar e o povo, de uma forma visível, veria a manifestação do Adonai. Mas Deus, na verdade, sempre quis habitar no meio do povo. Ele sempre habitou no meio do povo. Então Deus não queria o templo para habitar-se. Era o povo que estava precisando de um templo. Então, após o regresso da Babilônia, Deus pede para que incentiva novamente a reconstrução do templo, primeiro, para que o povo não perdesse a sua identidade. Porque criando-se o templo, o povo não perderia a identidade. Que identidade era essa, Fábio? Da liturgia. A liturgia voltaria e o povo judeu não perderia a sua identidade. Segunda coisa que Deus
pede para que se crie o templo para que os povos que estavam dispersos pelo mundo persa voltassem a Jerusalém, para que eles tivessem um foco novamente. Então, na verdade, Deus pede para que se cria o templo, não para ele, mas para o povo. Como diz o doutor Milton Schwantes, não podemos diminuir Deus. Não atribuamos a Deus as nossas necessidades. Ou seja, a necessidade de um templo é para nós. Porque o templo, ele liga identidade e ele cria novamente laços de comunidade. Então era esse um dos objetivos do templo. O templo não era para Deus habitar no templo. O povo precisava de um templo para manter a unidade da sua fé e para que os outros judeus dispersos pelo mundo persa, pelo mundo daquela época, voltassem a adorar em Jerusalém, voltassem para aquela pátria, porque a intenção de Deus é que o seu povo sempre vivesse naquele lugar. Então essa é a explicação que nós damos, porque Deus incentiva esse profeta a profetizar a respeito do templo. Tá? Porque Deus não queria habitar no templo, Deus queria habitar no meio do povo. Mas é o povo que precisava de templo. É o povo que estava carente e necessitado de templo. Então Deus incentiva eles para que o templo fosse reconstruído. Ageu, ele conseguiu sucesso na sua mensagem. Tá? Após 4 meses, ele profetiza durante 4 meses. O templo ficou parado 16 anos. Em 6 meses, o templo foi reconstruído. Isso é muito interessante. O povo atendeu a voz profética de Ageu. Ageu, ele tem algumas peculiaridades na sua mensagem. Ageu, ele escreveu 38 versos. Dentre esses 38 versos, 26 versos contêm a expressão assim diz o Senhor. Ou seja, Ageu sabia em nome de quem ele estava falando. E isso, querido, nos ensina alguma coisa. Amados, isso nos ensina uma grande verdade. Em nome de quem nós estamos ensinando? Em nome de quem nós pregamos na tribuna? Em nome de quem eu, você, ensinamos na escola bíblica dominical? Em nome de quem nós, ministros do Evangelho, ensinadores do Evangelho, pedagogos do Evangelho, ensinamos? Ageu deixa bem claro que ele falava em nome de Deus. E Ageu também, ele tem um outro dado muito singular no seu livro. O capítulo 1, e no verso 13 do livro, existe em português o sermão mais curto de um profeta. Olha o que diz em Ageu, no capítulo 1 e no versículo 13. Ageu, ele profetiza de forma muito rápida e muito precisa. Ageu, ele profetiza assim diz o Senhor. Tá? Perdão, queridos, é o verso de número 7. Ageu capítulo 1 e verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações. Esse texto aqui, ele é um texto onde Ageu vai sintetizar aonde que estava o coração do povo. Ageu vai simplesmente sintetizar aonde o povo estava colocando o seu caminho, a sua confiança. E Ageu vai dizer para o povo: povo, vocês devem colocar sua confiança no Senhor. Porque Ageu depois vai profetizar ânimo para esse povo. Ageu vai profetizar: olha, assim diz Adonai,
eu sou convosco. Ageu estava incentivando o povo a reconstruir esse templo, porque Deus estava com eles. Então nós tiramos conceitos muito preciosos de Ageu. Ageu, ele era um profeta que falou pouco, mas falou com eficiência. E ele sabia em nome de quem ele estava falando. No versículo 7, ele aponta que o povo deveria colocar o seu coração no caminho de Deus. Ou seja, Ageu estava falando, olha, eu estou falando em nome de Adonai, e vocês devem colocar, aplicar o seu coração, o teu caminho, nesse nome em que eu estou falando, porque esse nome é poderoso, ele é forte, ele é dominador de todo mundo. Olha o que está acontecendo com vocês, não tem chuva, tem seca, vocês plantam e não colhem, o seu salário não dão para nada, porque ele está interferindo na vossa vida, na vossa existência. Então eu estou falando em nome desse Adonai, que governa o nosso mundo, que está interferindo na nossa existência. Então vocês têm que aplicar o seu coração nesse caminho, no caminho do eterno. Então Ageu, ele foi um profeta que profetizou pouco, mas ele alcançou sucesso na sua mensagem. 4 meses foram suficientes para a sua mensagem terrestre. Em 6 meses eles reconstruíram o templo. E após essa reconstrução, ou enquanto estava construindo esse templo, Ageu no capítulo 2, ele vai falar algo muito interessante. Ageu vai falar sobre a glória da segunda casa. Queridos, eu queria parar um pouquinho para conversar com vocês sobre a glória da segunda casa. Porque esse texto, a glória da segunda casa, ele é um texto muito pregado quando vai ter uma inauguração de igreja. O que os pregadores pregam? Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória da última casa será maior do que a primeira. Toda vez que tem uma reconstrução de uma igreja, geralmente se prega esse texto. Mas será que Ageu estava realmente falando sobre isso? Por exemplo, se a tua igreja ela é reconstruída a primeira vez, segunda vez, 3, 4, 10 vezes, será que esse texto vai continuar se encaixando? Porque quantas vezes foram construído o templo para os judeus? Apenas 2 vezes. A primeira vez foi por Salomão. No ano 587, o templo é destruído. No ano 537, acontece o quê? Inicia-se a reconstrução. E essa reconstrução não se compara com o templo de Salomão. A construção do templo de Ageu foi um templo pobre, foi um templo pequeno, foi um templo que não tinha ouro, que não tinha pedras preciosas. Então, verdade é que quando os anciões de Jerusalém olham para o templo que o povo estava construindo na época de Ageu, eles começaram a chorar. Por quê? Porque existia alguns ainda que tinha visto o templo de Salomão, porque o templo estava destruído há 66 anos aproximadamente. Então ali tinha homens que viram o primeiro templo. Tinha homens ali com certeza com 100 anos. E Ageu fala isso no capítulo 2 e no verso 3, que os anciões começaram a chorar. Por que eles estavam chorando? Porque eles achavam que aquele templo que o profeta Ageu estava incentivando a reconstruir não tinha a mesma glória, não tinha o mesmo poder do primeiro templo. Que no primeiro templo tinha ouro, no primeiro templo tinha arca. Nesse templo de Ageu não tinha ouro,
não tinha a Arca do Concerto, porque a Arca do Concerto ela foi perdida no ano 587, quando destrói-se o templo, perde-se a Arca. Ninguém sabe onde foi parar a Arca. E a Arca, no conceito judaico, era símbolo da presença de Deus. Então os anciões estavam chorando. Por quê? Porque aquele templo não tinha ouro, não tinha pedras preciosas, era muito pequeno. Ele tinha aproximadamente 28 metros por 28. Era um caixote. E não tinha um tabernáculo, não tinha a Arca do Concerto, o símbolo da presença de Deus. E o povo começa a chorar. Então, os anciões choram, lembrando, comparando esse templo com o antigo. Aí Ageu chega com uma profecia. Ageu diz: queridos, povo, não fique remoendo o passado. Porque aí Ageu ele vai profetizar que viria um que ele chama de desejado de todas as nações. E ele diz no versículo 9 que a glória desse templo pequeno, desse templo sem a arca, sem ouro, sem prata. No versículo 8, Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro. E aí ele vem com uma palavra de ânimo: a glória desta casa, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Ageu estava profetizando aqui, queridos? Ageu estava profetizando, ouça bem o que eu vou falar, Ageu estava profetizando a vinda do Messias. Ageu no versículo 8 fala que viria o desejado de todas as nações. Ageu estava profetizando literalmente a vinda do Messias. Porque o templo que eles construíram ficou rústico até o ano 19 antes de Cristo. No ano 19, diz a história que Herodes começa a ele começa a modificar o templo. Herodes, em 40 anos, ele modifica aquele templo. Ele deixa aquele templo suntuoso, ele deixa aquele templo bonito, ele deixa aquele templo com uma vista melhor para quem estava olhando. E para a cultura judaica, essa melhoria que Herodes fez não é reconstrução, porque o templo não foi destruído para ser reconstruído. Ele foi melhorado, ele foi ampliado, tá? E nesse templo que Ageu constrói aqui no ano 520, foi o mesmo templo aonde Jesus, com 12 anos de idade, ele entra pela primeira vez. A Bíblia diz que Maria e José foram a Jerusalém. De ano em ano, eles subiam a Jerusalém. E a Bíblia diz que quando o menino Jesus, quando Yeshua completa 12 anos, o pai e a mãe levam ele até Jerusalém. O que eles vão fazer em Jerusalém? Eles vão participar de uma festa, o Bar Mitzvah. Bar Mitzvah em hebraico é o filho do mandamento. Quando o menino judeu completasse 13 anos, 12 anos completo, fazia-se o quê? O Bar Mitzvah. Eles iam até Jerusalém. Ele ia até o templo e o menino pegava uma porção da Torá e ele lia essa porção da Torá. Após esse ritual, o menino já se tornava apto para conversar a respeito da lei entre os doutores. É por isso que no regresso, o que acontece? O menino se perde. O menino não se encontra com Maria e José. Maria e José voltam então a caminho de um dia para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, aonde eles encontram o menino? Dentro do templo. Conversando com quem? Com os sacerdotes. Conversando com os doutores da lei. Queridos, lembra da história de Simeão e Ana? Simeão, ele estava aguardando quem? A redenção de Israel.
quando Maria vai até o templo, esse templo aqui de Ageu, é o mesmo templo. E quando Simeão pega o Yeshua nas mãos, o que Simeão diz? Ele olha para os céus e diz: Adonai, me despede o teu servo Shalom, me despede em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos viram Yeshua, eu estou vendo Yeshua dentro do templo. Então que glória seria essa maior? Um menino Jesus em carne e osso dentro do templo. O Adonai encarnado. João 1:1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e habitou entre nós. No original aí é tabernaculou, ou seja, Jesus, ele entra dentro desse tabernáculo. Era isso que a gente estava profetizando. A glória da segunda casa, ela seria maior do que a glória da primeira. Porque a glória da primeira, no templo de Salomão, Yeshua não entrou. Em carne e osso, mas nesse templo rústico, pequeno, com pouca expressão, Jesus ensinou nesse templo. Ele orou nesse templo. Ele ensinou nesse templo. Ele entrava e saía nesse templo. Era isso que Ageu estava profetizando. Vocês não precisam chorar, porque o Messias, que nós tanto aguardamos, que a esperança de Israel, ele virá. E ele vai adentrar dentro desse templo, que não tem a glória material da primeira casa, mas terá uma glória espiritual. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Que nós temos que dar mais valor para Jesus do que para templos. Nós precisamos dar mais valor para a presença de Deus dentro dos nossos templos. Porque nós temos hoje muitos templos bonitos, suntuosos, mas sem a glória de Deus. Queridos, que nós preservemos o que? A presença de Deus. A presença de Deus é muito mais importante do que templo, porque Deus não habita dentro de catedral, Ele não habita dentro de templos gigantescos para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Ele habita em corações humildes e contritos. O mesmo Deus que Ele habita, que Ele vai com as pessoas que adora em grandes templos, é o mesmo Deus que habita no coração de pessoas que adora em templos pequenos, em templos rústicos, em templos de pau de apique, por exemplo. Nós temos hoje comunidade na Amazonas que é feito de palha, que é feito de madeira. Mas se a presença do Adonai estiver lá, esse templo, ele é maravilhoso. Então nós devemos aprender isso com Ageu, querido. Ageu, ele vai dizer o seguinte: nós temos que dar prioridade para a obra de Deus. Jesus disse isso: buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas ele nos acrescenta. E nós devemos dar mais valor para quem está dentro do templo, que é o Yeshua, do que para o templo em si. Querido, para terminar essa aula, Ageu ele vai falar muito forte sobre a vinda do Messias. E Ageu então ele vai trabalhar essa ideia que nós devemos dar prioridade para as coisas de Deus, depois nós damos prioridade para as nossas coisas. Como disse um certo poeta, nós damos $1000 para nós e centavos para Deus. Vamos inverter esses valores. Vamos doar a nossa vida para Deus. Vamos doar $1000 para Deus. E vamos doar centavos para nós. Vamos dar o melhor da nossa vida para Deus. Vamos dedicar o nosso tempo para Deus, porque é tempo de buscar a Deus. Não vamos dizer como o povo, não é tempo, porque é tempo. E eu vou mais além, o tempo já passou.
Nós precisamos correr atrás do tempo. O tempo está lá na frente. Nós devemos correr. Nós devemos buscar o tempo perdido. Nós devemos buscar novamente a face de Deus. Querido, que Deus continue abençoando vocês, que continue abençoando a tua família, a tua escola e o teu ministério. Até a próxima semana, querendo